Essas são 4 histórias enviadas por ouvintes. Todas têm algo em comum: crianças capazes de coisas inimagináveis. Histórias que mostram o lado mais escuro da inocência e que, uma vez ouvidas, são impossíveis de esquecer. Eu sou Luciano Navarro e esse é o Efeito Parallax. Então sente-se, apague as luzes e ouça com atenção. História 1: O Menino dos Coelhos. Eu cresci numa cidade pequena, cercada por plantações, onde todo mundo se conhece e onde as coisas erradas raramente passam despercebidas. Mas o que aconteceu naquele fim de semana de agosto, ninguém viu chegar, nem mesmo quem morava a poucos metros do lugar. Na época, eu tinha 12 anos e costumava passar as tardes na fazendinha do seu Osvaldo. Não era uma fazenda de verdade, mas um santuário, cheio de coelhos, galinhas, cabritos e gatos resgatados. Era o tipo de lugar que deixava as crianças felizes, e por isso mesmo, o que aconteceu ali nunca saiu da cabeça de ninguém. Na manhã de sábado, eu acordei com barulho de sirenes. Achei que fosse algum acidente na rodovia, mas logo começaram os comentários no grupo do bairro. Tinham invadido o santuário, e não era furto, era algo muito pior. Corri para lá, curioso e inocente como qualquer criança, mas o que vi me deixou gelado. O portão estava arrombado, as gaiolas viradas, e o chão estava coberto de manchas. De longe parecia tinta, mas não era. A polícia já estava lá, e o seu Osvaldo tremia, sentado no banquinho, repetindo uma frase sem parar: "Foi uma criança, foi uma criança." Ninguém acreditou no começo, mas as câmeras mostraram tudo. Era um menino, devia ter uns 9 anos, sozinho. Entrou de madrugada com uma lanterna e um pedaço de ferro. Andava devagar, como quem já sabia onde pisar. Nenhum som de hesitação, nenhum medo. E o que ele fez depois, nem os policiais conseguiram assistir até o fim. O caso saiu nos jornais da região e a cidade inteira entrou em choque. Como uma criança podia fazer aquilo? Por quê? Diziam que ele era quieto demais, que vivia desenhando animais mortos na escola e que certa vez a professora o pegou tentando enforcar o gato da sala, mas ninguém fez nada. Afinal, era só uma criança. Na segunda-feira, a escola ficou em silêncio. A diretora pediu pra gente não comentar o assunto, mas claro que todo mundo falava, sussurrando pelos corredores. Diziam que o pai dele batia nele, que a mãe tinha ido embora há anos e que, naquela noite, o menino tinha dito para um colega que ia ensinar os bichos a ficarem quietos. Eu tentei apagar aquilo da cabeça, mas não consegui. E uma semana depois, descobri que o menino morava a 2 ruas da minha casa. Às vezes eu o via sentado na calçada, brincando com gravetos, com o olhar perdido. Uma vez, ele me viu passando e sorriu, mas não era um sorriso normal. Era como se ele estivesse lembrando de algo que só ele entendia. O tempo passou e a cidade tentou esquecer. O menino foi levado para algum abrigo e o santuário nunca mais abriu. Mas alguns moradores dizem que, nas madrugadas frias, ainda se ouve barulhos vindos de lá, como passos leves e o bater de uma lanterna contra as grades. E o pior, disseram que quando a polícia entrou no quarto dele, achou vários desenhos pregados na parede, todos com o mesmo traço, todos mostrando o mesmo lugar, uma casinha cercada de animais. E, no centro, um menino sorrindo, com os olhos completamente pretos. História 2: A menina da boneca falante. Eu trabalhava como babá em 2015, cuidando de uma garotinha chamada Helena. Ela tinha 6 anos, era loira, de olhos enormes e uma mania estranha de nunca largar a boneca dela. Uma boneca antiga, com olhos de vidro e cabelo de lã. O nome era Luna. Segundo a mãe, já estava na família há gerações. Helena não era uma criança ruim, só diferente. Ela falava sozinha às vezes, especialmente quando achava que ninguém estava ouvindo. E às vezes, quando eu entrava no quarto, ela escondia a boneca como se tivesse feito algo errado. Eu achava normal, até que começaram os bilhetes.
Um dia, encontrei um papel em cima da mesa da cozinha, escrito com letra de criança. Ela me contou um segredo, mas não posso dizer. Se eu contar, eu viro igual. Mostrei para a mãe da menina, que achou que era imaginação infantil, mas os bilhetes continuaram aparecendo, e cada um era mais estranho que o outro. Ela não gosta quando você entra sem bater. Ela disse que você vai embora logo. Ela disse que a mamãe mente. A mãe começou a ficar preocupada. Levou Helena a uma psicóloga, mas nada pareceu mudar. E numa noite, eu entendi o porquê. Era tarde e a mãe tinha viajado. Fiquei sozinha com Helena, que dormia no quarto com a boneca nos braços. Eu estava na sala quando ouvi passos, pequenos, lentos, subindo a escada. E logo depois, o som de uma voz suave, mas não era a de Helena. Fui até o quarto. Ela estava sentada na cama, com a boneca no colo, olhando pro nada. E então, com uma voz baixa e rouca, disse: "Ela disse que você vai morrer em casa dos outros." Fiquei paralisada. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, e Helena respondeu: "A Luna me contou, ela sempre acerta." No dia seguinte pedi demissão, mas 2 semanas depois, a mãe me ligou chorando. Disse que Helena estava internada. Tinham encontrado a menina em pé, no meio da sala, com a boneca nos braços, repetindo: "Ela dorme agora, ela dorme agora." E o mais estranho, quando a mãe pegou a boneca, percebeu que a boca de pano estava molhada, como se alguém tivesse sussurrado por dentro. Helena se recuperou, mas nunca mais quis brincar com bonecas. A mãe me contou que queimou a Luna no quintal, e enquanto o tecido pegava fogo, juro por Deus, ela ouviu um som sair da boneca, algo entre um riso e um suspiro. História 3. Os Irmãos do Porão. Essa história aconteceu com o filho de um vizinho meu em 2008, mas até hoje ninguém na rua fala sobre isso. Não porque seja mentira, mas porque é impossível lembrar sem sentir culpa. A família tinha 2 meninos, Daniel, de 11 anos, e o caçula, Lucas, de 8. A mãe trabalhava o dia todo e o pai vivia fora, então os meninos passavam boa parte do tempo sozinhos. O Daniel era calado, muito inteligente, mas sempre teve um jeito perturbador. Ele gostava de cortar os cabelos das bonecas da irmã da vizinha, quebrava brinquedos só para ver como eram por dentro, e uma vez trancou o irmão no guarda-roupa para testar quanto tempo ele aguentava sem ar. O pai achava que era coisa de menino, mas uma noite, Lucas desapareceu. A mãe procurou por horas, chamou a polícia, e só na madrugada seguinte encontraram o garoto, no porão da própria casa. Ele estava vivo, mas amarrado, com o rosto coberto por fita adesiva. E, ao lado dele, o Daniel, dormindo no chão. Quando acordou, Daniel parecia calmo. Disse que não lembrava de nada. Mas, nas paredes do porão, os policiais encontraram frases escritas com giz branco. "Eu não sou o Daniel. Ele me deixa brincar só quando está escuro. O pequeno tem que aprender." Depois daquilo, o menino foi internado. Disseram que ele tinha um transtorno dissociativo raro, algo que fazia ele dividir a própria mente. Mas o que ninguém entendeu é que, no hospital, o Daniel começou a desenhar a mesma coisa todos os dias. Um rosto sem olhos, com a frase: "Eu brinco quando o sol desce." E o detalhe que arrepia até hoje, no porão da casa, o sol nunca entrava. História 4. O Garoto do Espelho. Eu tinha 13 anos quando minha mãe começou a fazer faxina na casa de uma senhora chamada Dona Alzira. Ela era viúva, vivia sozinha e tinha um neto de 10 anos, o Miguel, um garoto pálido, magro e de um silêncio desconfortável. Eu ia junto com minha mãe às vezes para ajudar, e toda vez que via o Miguel, ele estava parado na frente de um espelho. Sempre o mesmo, um espelho oval, antigo, com moldura dourada. Ele ficava ali por horas, encarando o próprio reflexo, ou o que eu achava que era o reflexo. Um dia, tentei brincar com ele. Perguntei o que tanto via ali, e ele respondeu, sem desviar os olhos: "Eu não sou esse." Eu ri, achando que era uma brincadeira,
E ele completou: "O que tá lá dentro fala comigo, mas ele não gosta de você." Depois disso, eu nunca mais cheguei perto. Mas na semana seguinte, Dona Alzira apareceu em casa, desesperada, pedindo ajuda. Dizia que o Miguel não parava de falar sozinho e que o espelho se mexia. Quando minha mãe foi lá, encontrou o espelho no chão, rachado, e o Miguel sumido. A polícia achou o menino horas depois, na beira do rio, com os pés cortados e as mãos sujas de vidro. Quando perguntaram o que tinha acontecido, ele disse: "Eu consegui sair, agora ele tá preso lá." Dona Alzira ficou doente depois disso. O espelho foi levado pela polícia, mas nunca foi devolvido. E dizem que, à noite, quando o vento sopra forte, o som do vidro estalando volta a ecoar pela casa, como se alguém, lá do outro lado, ainda estivesse tentando sair. E essas foram 4 histórias enviadas por ouvintes. 4 lembranças de uma infância que nunca foi inocente, porque às vezes o mal não vem disfarçado de monstros, ele vem de mãos pequenas e sorrisos frágeis. Se você conhece uma história assim, uma lembrança que ainda te persegue, envie pra gente. Você pode ouvir sua história no próximo episódio do Efeito Parallax. Até lá, mantenha as luzes acesas e lembre-se, crianças escutam mais do que a gente imagina.